Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui para trazer para vocês mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, trânsito, turismo, saúde e outros assuntos. Olá, tudo bem? Então, no nosso Papo Certo de hoje, estaremos falando sobre o tema da saúde e falaremos sobre as doenças comuns e respiratórias na infância. E quem está conosco é a pediatra e pneumopediatra, a doutora Larissa Durães. Muito obrigado pela presença, doutora. Obrigada pelo convite, ao Evani, à Amanda e ao programa Papo Certo. Então vamos conversar hoje um pouco sobre essas doenças, né, que deixam os pais às vezes de cabelo em pé. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa. E então, atenção, papais, mamães e responsáveis pelas crianças. Trazer um pediatra aqui na bancada é para trazer mais informações para vocês. Vamos fazer um intervalinho, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo ele é transmitido para todo o Rio Grande do Sul através dos canais digitais NET, Claro, Vivo e Tubarão e também simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, doutora Larissa, para começarmos o nosso programa de hoje, em caso de febre na criança, sempre é necessário o uso de medicamentos? Então, essa é uma pergunta que os pais adoram fazer, porque a febre é um sinal que o corpo não está indo muito bem. Mesmo na criança, que existe alguma doença, pode ser um quadro viral, pode ser bacteriano. Na maioria das vezes, quando existe esse sinal, os pais já ficam preocupados no sentido de que é algo grave. E não necessariamente pode ser uma doença mais grave. Às vezes, um quadro viral também pode dar febre. Então, nem toda temperatura alta, nem toda febre precisa ser medicada. Porque a medicação para febre, ela é mais pelo mal-estar da criança do que pela temperatura em si. Então, assim, às vezes, tu pode dar mais líquido para a criança, às vezes ela está ativa, está brincando, e tu não precisaria medicar. Numa criança, por exemplo, que já está prostrada, que ela já está caidinha, jojadinha, né? E aí, com aqueles sintomas que às vezes eles não conseguem expressar quando são muito pequenos, então, assim, estão com dor no corpo, né? Dor na barriga, ou na cabeça, que às vezes nós adultos conseguimos expressar, às vezes eles só ficam mais prostrados, né? E aí, nesse momento, é importante a medicação. Então, a medicação para febre, eu gosto de dizer muito aos pais, ela é mais pensando no desconforto que a criança tem do que na febre em si. Tu falaste agora sobre alguns dos sintomas de desconforto, mas sintomas graves que a gente percebe que realmente precisa levar ao médico. Quais são, doutora? Então, numa criança muito pequena, ou seja, abaixo de 3 meses de vida, a febre por si só já pode ser considerada um pouco mais grave. Então, essa criança precisa de uma avaliação e de uma atenção especial. No caso de uma criança maior, às vezes tu pode esperar um pouco mais, 2, 3 dias, desde que não tenham outros sintomas de gravidade, como vômitos que não parem, né, vômitos seguidos, sonolência excessiva, uma irritabilidade excessiva, que aquela criança esteja muito desconfortável, mesmo aí sim com o uso da medicação. Esforço para respirar, pensando numa doença mais respiratória, em que a criança vai ter
né, tiragem subcostal, batimento focular, então ela vai estar cansadinha, né, com muita tosse também, aquelas tosses de cachorro que a gente vê nessa época agora, que a criança não para de tossir. Então existem esses sinais que são importantes estarmos atentos, muito mais às vezes do que a própria febre em si. Certo. E quais os riscos, então, de uma febre muito alta e persistente, doutora? Na verdade, a febre alta em si, não necessariamente ela vai ocasionar uma doença mais grave. Ela não significa que a doença é mais grave só porque uma criança fez 39. Às vezes, uma criança com 38, por exemplo, que não é tão alta, ela pode estar com uma pneumonia. Então, esses outros sinais são mais importantes do que a temperatura elevada e do que a persistência da febre. Persistência no sentido de muitos dias. Se a duração é muito prolongada, é importante uma avaliação médica. Mas a febre mais alta ou não é um mecanismo da própria criança de liberação, né, do indivíduo, de liberação das citoquinas, né? Então, que são substâncias nossas do corpo, que são marcadores, eles mostram que aquela temperatura está mais elevada, mas não necessariamente é uma doença mais grave. A própria Sociedade de Pediatria, ela recomenda no protocolo que não é recomendado o uso, por exemplo, que muito comum, rotineiro dos pais, de intercalar a medicação. Que o ideal é até tu usar uma medicação na dose correta e esperar, através de hidratação da criança, ver se ela melhora o desconforto, sem precisar ficar alternando os antitérmicos, que é uma coisa, uma rotina que a gente vê na prática. Que não é correto. Que não, pela Sociedade de Pediatria, os protocolos, não seria mais indicada, não é a recomendada. Então é aquilo que diz assim, tu dá o primeiro Tilenol, aí depois tu dá o paracetamol, enfim, ou dipirona, ou novalgina, para ir intercalando. Então, não é o indicado, doutora? Não é o indicado. O ideal é tu fazer a medicação na dose correta, porque às vezes os pais também fazem uma dose mais baixa do que a recomendada, assim, com receio de dar muita medicação. Tentar fazer com que essa criança fique com roupas mais fresquinhas, com que ela tome bastante líquido, porque daí você faz com que o rim trabalhe mais e com que elimine essas substâncias que estão gerando a febre. Normalmente, assim, intercalar a medicação, ele é muito pela nossa ansiedade, porque a gente não gosta de ver o filho doente, né? Então, eu tenho 2 pequenininhas, uma de 2 e outra de 7, que assim, elas ficam ajojadinhas e prostradas, aí tu faz uma, aí daqui a 2 horas tá com febre, aí tu quer fazer de novo. É mais por nossa ansiedade do que pela necessidade da medicação. Então isso fica um alerta para os pais também, né? Observar bem os sintomas para não ficar dando muito remédio para a criança se realmente não precisa. Exatamente. Doutora, eu ia te perguntar sobre, nesta época, quais são as doenças mais comuns. Mas aqui no Rio Grande do Sul, como ao menos esse ano, né, tinha verão no nosso inverno e a gente agora está na primavera, fala pra gente de forma geral, então, quais são as doenças respiratórias mais comuns aqui no nosso estado? Então, essa época da primavera tá bem atípica, né? A gente tá hoje, por exemplo, tá frio. Tá frio, tá úmido, chovendo. Então, o que acontece é que a gente tem uma mescla, né, das viroses, tanto respiratórias, quanto também das viroses intestinais. O comum dessa época, primavera-verão, são as doenças que a gente diz de barriga, as enteroviroses. E aí vão entrar as diarreias associadas a vômito, a exantema, né, que são aquelas manchas no corpo, que daí tem o exantema súbito, tem que é a roséola, né? Então, essas são as mais corriqueiras dessa época do ano. Mas ainda estamos vendo doenças respiratórias também. Então, a gente ainda está vendo bronquiolites, né? Criança se atacando da asma, tudo isso nesse período. E essa variação de temperatura também, ela é muito prejudicial para a saúde, né, doutora? Ela também contribui na dia questão 35, no outro dia 10 graus. Da imunidade, né? A imunidade, Vanira, é algo que realmente vai atrapalhar um pouco essa questão da temperatura e umidade. Então, quem é alérgico, quem é atópico, que tem rinite, né, que tem asma ou bronquite... Eu sofro com a rinite e a primavera, para mim, é um veneno. Eu tenho que estar sempre tomando meus remedinhos lá, meu Avames para limpar ali. Exatamente. Tem que estar sempre... A primavera é fatal, e assim como muitas pessoas sofrem nessa época do ano, né? É verdade. Mas, doutora, com o aumento de casos de meningite, quais as vacinas não podem ser esquecidas aí no calendário vacinal? Então, falar sobre o calendário vacinal é algo bem interessante, porque o nosso PNI, né, do Brasil, ele é um dos melhores do mundo, né? Então, eles cobre muitas vacinas mesmo. Então, a primeira coisa é fazer com que, pelo menos, o calendário que é recomendado pela Sociedade de Imunizações, ele seja aplicado, né? Então, assim, vacina pensando em meningite, a gente tem cobertura no calendário normal do SUS, né, que é feito no SUS. Tu tem a meningite tipo C, porque é um tipo de meningococo que abrange, se for olhar todo o Brasil, é mais de 70%.
Lógico que se a gente vai estratificar daí sim as regiões, a nossa região tem uma prevalência do meningo tipo B de bola, que não está coberto no calendário vacinal brasileiro. Então, essa seria uma vacina, por exemplo, particular, muito importante a ser feita. Além disso, tem a ACWY, que pelo calendário do SUS, ela é a partir de 11 anos. Mas na rede privada, tu teria também a possibilidade já de antecipar e já fazer desde pequeno. É também do meningococo, só que ele pega, além do tipo C, o A, o W, Y. Esses outros subtipos, eles são muito corriqueiros por conta da nossa proximidade com a Argentina e Uruguai. Então, ali é mais comum, e como muitos uruguaios, argentinos, vêm passar o verão, essa época do ano aqui no país, eles também carregam e trazem esse tipo de meningococo. Então, a prevalência não é tão grande, assim, em torno, talvez, de 15%, mas ainda assim é considerável, né? Porque a meningite é uma doença grave. Dentro do calendário vacinal, temos também a pneumo. A vacina pneumo 10, que é coberta no calendário do SUS, ela cobre boa parte dos pneumococos, que causam tanto meningite por pneumococo, quanto a pneumonia. Só que a gente já tem outras vacinas um pouco mais completas. Então, a gente tem a pneumo 13, que pega a cepa 19A, que dá otite, pneumonias. E agora já tem a vacina pneumo 15 também, que é bem interessante. Que é um avanço na tecnologia muito bom, né, doutora? E para o Nos próximo últimos 5 anos, eu não sei se só eu que estou observando, assim, percebendo, mas teve um avanço gigantesco no número de opções, talvez a própria Covid tenha estimulado esse desenvolvimento de novas vacinas. Estou correto nesse meu pensamento, doutora? Com certeza. É muito interessante, assim, a ampliação das vacinas, né? Então, a gente tem agora, para chegar do pneumococo ano que vem, talvez a pneumo 20, que é algo que já foi liberado pela FDA nos Estados Unidos. Vamos torcer que vá para o SUS também, não é, doutora? A ideia é que aos poucos as vacinas sejam integralizadas. Provavelmente a pneumo 13 seja uma que deva entrar para o calendário, ampliação no calendário do SUS, porque são esses subtipos, por exemplo, 19A, que estão circulantes. Então, é importante ter essa integralização da pneumo 13 para a vacina do SUS. No início, o custo é alto, né, para o SUS, Exatamente. Mas a gente sabe que, trabalhando preventivamente, como eu sempre digo, o que se economiza é 5, 10 vezes mais do que o custo daquela vacina com o tratamento. Né? Principalmente pelas internações, né? Porque uma pneumonia grave, que cause derrame pleural, que leva a criança a um estado mais grave, se tu protege antes, tu vacina antes, essa criança está protegida ali na frente. Uma meningite que causa sequelas, né? Porque a meningite bacteriana, ela causa sequelas. Então, são vacinas importantes. A meningite é gravíssima. Né? Eu, infelizmente, não conheci. Eu até conheci, mas eu era muito novinho. Eu tive uma irmã que faleceu com meningite. 3 meses de idade. Foi realmente bem sério, né? Foi bacteriana no hospital. Então, realmente a meningite não, realmente ela acontece, né? Bom, doutora, uma pergunta que eu tenho para ti agora, creio que seja muito corriqueira, até para o pessoal de casa. Eu me confundo, confesso para vocês. Bronquiolite, bronquite e asma são totalmente diferentes ou elas se entrelaçam em algum momento? Na verdade, é tudo muito parecido, porque a gente está falando de inflamação que está dentro do brônquio e, no caso, vamos começar assim, vamos tentar resumir. A bronquiolite é como se fosse o primeiro e o segundo episódio de chiadinho no peito, que é a sibilância, em crianças menores que 2 anos. É uma doença viral. Então, normalmente, essa inflamação ela vai ocorrer nos brônquios pequenininhos, que são os bronquíolos, né? Que são os ramos dos brônquios pequenininhos. Então, o que acontece? Essa bronquiolite ela vai causar tosse, né? Resfriado, vamos dizer, ela começa geralmente com coriza, um pouquinho de tosse, pode ter febre baixa e ela evolui com sintomas respiratórios de viés inferior, que é quando a inflamação atinge os bronquíolos. Então, a criança vai ter esforço para respirar, que são os sinais, né, taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, que os pais têm que estar atentos para levar à emergência. Quando a gente pensa na bronquite, por exemplo, que é o termo popularmente usado, geralmente é o lactente sibilante. É aquela criança que faz várias bronquiolites. Então, ela tem um episódio de recorrência da bronquiolite. Então, ele vai lá e faz uma primeira, faz uma segunda, ainda é bronquiolite, vai fazer terceira, quarta, todo mês está fazendo bronquiolite. Bom, tem alguma coisa que eu tenho que investigar nesses casos, porque aí não é só bronquiolite viral, daqui a pouco ele tem uma predisposição até genética, de atopia, daqui a pouco os pais são asmáticos, de fazer essa recorrência. E provavelmente essa criança vai precisar de medicação inalatória preventiva, porque esse brônquio volta a ficar inflamado ao contato ou com fatores alergênicos ou com viroses mesmo, ou com vírus. No caso da asma,
Às vezes, uma criança que é um lactente sibilante, 2 aninhos, 3 aninhos, tu já fica assim, talvez ele seja asmático mesmo. Mas aí tu não fecha diagnóstico, é meio que tu bate o martelo, talvez ali pelos 4 anos, quando tu vê que essa inflamação continua. Porque existe um tipo de fenótipo desses de lactente sibilante transitório, que a gente chama, que ele vai até os 3, 4 anos. Então, essa criança não vai levar inflamação para a vida futura e ela não vai ser asmática. Agora, numa criança que está com 5, 6 anos, 7 anos, aqueles anos mágicos, né? Que se falava antigamente, sumiu a asma, esse é um outro fenótipo. Aí não, essa criança é asmática, a gente tem que dar nome aos bois, é importante, porque a prevenção é importante. Então, a criança fazer o controle, né? Os pais saberem o que a criança tem, fazerem um controle da doença, para poder essa criança ter um controle de sintomas. A senhora trouxe aí, já nessa última resposta, algumas causas, mas quais fatores, então, que desencadeiam essas doenças respiratórias, no caso? Na maioria das vezes, vou te dizer, 80% a 90% das vezes, vírus. Os vírus, né, são os que mais causam. E essa época do ano, desde o inverno até agora, a gente brinca que tem uma salada viral. Então, são muitos tipos de vírus, o sincicial respiratório, que é comum para bronquiolite, né? Mas o próprio influenza, tem metapneumovírus, rinovírus circulando. Então, todos esses vírus causam as doenças respiratórias. Lógico que, às vezes, algumas crianças, aí sim que tem atopias, que tem rinite associada, dermatite atópica, essas crianças, elas podem realmente também desencadear crises por conta dessas atopias. Então, é uma criança, por exemplo, que vai estar com mofo, bicho de pelúcia, que tem ácaro, tem poeira, que são fatores que podem desencadear também. Então esse é o caso que a gente fala que seria uma falta de cuidado. Eu até não diria falta de cuidado, porque sempre que a gente fala com os pais, não, mas está tudo direitinho dentro de casa. Mas é que, por exemplo, o ácaro a gente não vê, né? Então ele está lá na trama do colchão. Então tu tem que fazer a desacarização, né, dos estofados, periodicamente, ar-condicionado, tem que cuidar, umedecer o ambiente, né, umidificar em dias mais úmidos, né, como hoje, a gente fazer o contrário, desumidificar, porque a nossa umidade relativa está muito alta do ar. Então, cuidar bicho de pelúcia, que as crianças adoram, aí que né, de tentar lavar com alguma regularidade, não deixar em cama, né? Na maioria das vezes o pessoal fica preocupado com os animais mesmo, gato, cachorro, e não são os que causam, na maioria das vezes, esses quadros. Ainda bem, né? Porque senão seria um grau, né? Mas tem crianças que às vezes têm alergia específica ao animal. Então, a gente também tem que ficar atento a cada um desses quadros, né? Ver ao que essa criança tem alergia e pensar em agir especificamente, talvez, nessas alergias. E qual o percentual que a gente pode considerar da parte hereditária? Porque assim, meu filho é asmático, então... Porque eu também sou. Isso acontece? Sim, pelo menos 50%. Né? Se tu tiver ainda dos dois lados, né? Assim, o fator direto, tanto que ele é considerado como se fosse assim, um critério maior, por exemplo, para a gente considerar a asma e alergias, assim, pelo menos na asma, não, pai e mãe são asmáticos, é um fator direto que é um fator maior que a gente chama. Tem criança, às vezes, não, mas é o avô, é a tia, a prima. Bom, então essa não tem um fator maior. Aí a gente vai para os menores, que aí entra a dermatite atópica, que pode ser um desencadeante, que é a de pele, né? Aquela que chamam da asma da pele, que daí a criança vai ter pequenininha, e isso pode desencadear outras alergias. Alergias, às vezes, alimentares, rinite alérgica, e aí a gente vai pegando os fatores menores para ver se daqui a pouco não se compõe, né? Essa doença também mais alergênica. Perfeito. Pessoal, o papo está muito bom, né? Mas a gente vai fazer um intervalinho e a seguir, então, vamos falar mais sobre alergias e doenças pediátricas. Já voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária.
A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e hoje o papo é de saúde, mas todas as segundas-feiras lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, tu consegue ver toda a agenda da semana e também sugerir o assunto ou o tema que tu queres ver por aqui. Então, doutora Larissa Durães, ter alergia é comum e quais são as principais alergias que nós temos? Aqui no sul do país, realmente, ter alergia é mais comum do que muitas vezes em outras regiões. E as alergias mais comuns são a rinite alérgica, né, que é mais nasal, tem a asma alérgica, a dermatite atópica. Então, essas são as alergias mais comuns e que, na maioria das vezes, ela pode ser a ácaro, poeira, mofo, a umidade, a floração da primavera. Então, são muitos fatores desencadeantes das alergias. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, então. A rinite alérgica, o que ela é e como ela se trata? A rinite alérgica é uma alergia que geralmente a criança ou o adulto, ela vai ter coriza, espirros, né? A criança que tem rinite, tu já sente, né? Ela tem às vezes até aquela marquinha assim em cima do nariz de tanto mexer, né? Então, a rinite a gente tem diversas formas de tratamento. A mais indicada é a profilaxia nasal tópica, né? Com corticoide nasal. Mas a gente tem outras formas, tem antileucotrienos, tem antihistamínicos, que são os antialérgicos. Então, é importante avaliar essa rinite para poder fazer o tratamento adequado. E a dermatite atópica, como pode ser tratada? A dermatite atópica é uma criança que, na verdade, vai ter muitas vezes, desde pequena, essa alergia na pele, que a pele ela vai ficar mais áspera, mais seca, em momentos ou muito quentes ou muito frios. E principalmente em região de dobras. Então, assim, o tratamento é uma boa hidratação dessa pele. Não adianta ser hidratantes comuns, então tem que ser aqueles hidratantes emolientes, mais específicos, né? Fazer acompanhamento, às vezes até com dermatologista em associação, para poder ver, a depender do grau dessa dermatite. Porque é uma criança que vai coçar a pele, atrapalha o sono, né? Que é algo que a gente não quer na criança, mas que às vezes ela fica se coçando de noite, contato com roupas, cuidar banho quente em excesso, porque também pode piorar a dermatite, roupas às vezes de lã muito, né, que possam causar mais alergias, às vezes a lã faz isso, né, no inverno. A criança sente mesmo frio ou calor que o adulto, tá certo? Porque às vezes os pais querem encher a criança de roupa e a criança fica toda pipocadinha. Exatamente. Às vezes a criança até parece que sente menos frio, né? É verdade. do que a gente. Porque eles são mais ativos, né? Mas eles não né? têm como se defender. Os pais enchem de roupa, eu fico às vezes assim... E a criança tem um metabolismo acelerado, então eles estão sempre a 1000, né? Então eles... Não precisa encher de tanta Não roupa. precisa encher de tanta roupa. Chegou aqui uma integração da nossa audiência, uma pergunta simples, mas que eu creio que faça realmente muita diferença, porque é verdade, o que é considerado virose? Parece que levo minha filha ao médico e o médico só diz que é virose. Tudo é virose. Tudo é virose. É verdade. Então, graças a Deus que tudo é virose, porque assim, se 90% não fosse virose... Pobre das crianças, porque tem doenças graves e bacterianas. Então, que bom que quando tu vai ao médico, ele te diz que é uma virose. Porque é mais fácil de tratar, ou menos difícil. Menos difícil de tratar, porque tem um tempo de duração limitado, é 5, 7 dias. Na maioria das vezes não leva a complicações, não leva a sequelas graves. Lógico, depende do tipo de virose, mas é mais fácil, é melhor. E a virose em si, para vocês terem uma ideia, em torno de 10 a 12 viroses por ano em cada criança. 10 a 12? Principalmente no começo de escolinha, nos 3 primeiros anos de vida, onde a criança ainda está fazendo a própria imunidade. Então, todos os meses a criança vai ter uma virose diferente. Praticamente isso. Por isso essa sensação da telespectadora. Então, 3 vezes que levou as 3 eram virose. Exatamente. Eu estou sempre levando no médico, é virose. É isso mesmo. Lógico, tu tem que ter um médico de confiança, alguém que vai te dizer, olha, é virose mesmo. Né? E às vezes a virose até pode evoluir para quadros bacterianos. Também existe essa possibilidade. Mas ainda bem que são mais viroses do que não viroses. É que dá a impressão para a gente, nós os pais, que tem que ter um nome para a doença. Para poder sair dali sossegado do consultório. Sim, mas é que às vezes são diferentes vírus, né? Não é a mesma virose. Exatamente. E a gente não tem esse painel viral, a gente não faz para cada virose. Geralmente se faz quando a criança interna. Então, se a gente parar para pensar assim, vou dizer que é uma faringite viral,
virose igual, né? Não vai mudar muito, eu só vou te dar um nome complexo para uma doença simples. Para te Muitas ficar vezes, pensando né? ou procurando na internet como que se resolve. Exatamente. E aí isso traz mais dor de cabeça do que facilidade, porque tu bota na internet, sai até câncer. Meu Deus. Né? Na verdade, o Dr. Google sai. Deixa como virose, pessoal, que tá tudo certo. Doutor, uma pergunta aqui que pode parecer boba, mas eu acredito que saber reconhecer a diferença entre gripe e resfriado é importante, não é? Sim, porque o resfriado ele é algo mais simples, vamos dizer, alguns tipos de vírus que causam só rinorreia, que é a coriza, tosse, secreção, obstrução nasal, né? A gripe é quando a gente fala com esses termos, e pode ter febre associado, mas eu estou me especificando o vírus influenza. Então, o vírus, quando a gente fala em gripe, em síndrome gripal, estamos falando no vírus influenza. Então, o vírus influenza, que tem vacina anual, é importante essa proteção, porque daí vai proteger das formas mais graves do influenza. Doutora, talvez seja a nossa última pergunta. Das doenças respiratórias agudas, quais podem levar o paciente a óbito? Toda doença, de um modo geral, se não tratada ou se não ficarmos atentos aos sinais assim, de gravidade, pode levar a óbito. Então, a gente tem que ficar atento. Quando o filho, por exemplo, tem um quadro de asma, que tu tem esforço para respirar, que tem hipoxemia, que está cansado, essas crianças precisam ser avaliadas. Né? Então, é ficar atento, principalmente crianças pequenas, menores de 6 meses, com bronquiolites, porque você não tem muito o que fazer. Não existe tratamento, por exemplo, numa bronquiolite menor de 6 meses. O tratamento é internação, é oxigênio, é monitorização. Então, essas doenças, a idade da criança muito precoce, ou crianças que têm doenças, é importante frisar, e têm comorbidade. Então, assim, sempre que a gente estiver falando, aí sim, de um cardiopata, de alguém que tem algum tipo de síndrome, de condição mais especial ou até oncológica, essa criança precisa ter um olhar mais atento. Porque a gente estava falando de febre em criança que não tem uma comorbidade, né? Mas uma criança que tem comorbidade, o olhar é sempre diferenciado. E talvez seja a última, doutora. A senhora ainda recomenda, acredito que sim, a vacina do Covid? Sim, todas as vacinas do calendário vacinal, elas são importantes. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações recomendam. Tem todas as dúvidas no site deles para ser tiradas em relação à segurança e eficácia da vacina. A gente viu um controle, uma diferença depois da vacinação da população. Né? Então, é importante. A gente ainda não entende muito bem a Covid, né? Mesmo as novas cepas que vão surgindo e o que elas podem deixar de sequelas e de Covid longa, porque muitos estudos eles também vão sair mais adiante. Né? Então, as vacinas, de um modo geral, são seguras e são elas que freiam todo o impacto dessa gravidade de doenças que a gente vê. Doutora, ficaram muitas perguntas aqui, então as não respondidas agora serão logo após o programa. Quero te agradecer muito a tua presença e te convidar para voltar ao Papo Certo. Obrigada, Papo Certo, obrigada ao Ivanir e à Amanda pelo convite. Adorei poder esclarecer algumas dúvidas. Sempre são muitas dúvidas, né? E é importante ter um pediatra assistente que acompanhe, né? Que tire essas dúvidas. Muito obrigado. Agradeço também vocês de casa que nos assistiram, deixando um abraço grande lá para o pessoal de Nova Petrópolis. Então, pessoal, ficamos por aqui e amanhã às 20h30 mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá!